Ora bem, Mbanza, tu tiveste alguns episódios Sim. em prol do país. Mas podemos começar logo pelo quando anunciaste que tinhas pretensões de ser Presidente da República. Posso-te perguntar se... Eu gostaria de te perguntar se a tua vida mudou depois de teres feito essa afirmação para o positivo. Mas eu creio que a pergunta certa é: tiveste problemas a partir daí? A partir do momento em que exteriorizaste, expressaste o teu desejo, que é completamente legítimo? Sim, fiquei oficialmente o vendido das casas. Vendido por se querer ser Presidente da República? Ou seja, eu acho que esse momento, que nem foi uma coisa premeditada, tudo começa com aquele diálogo com o Presidente. Sim. Né? Ele é que faz, vamos assim dizer, a provocação. E eu simplesmente assumo que sim, eu estava preparado, eu podia assumir os destinos do país e tal. Este momento foi tomado por alguns como uma verdadeira ameaça. Ok. Isso, é uma ameaça. E já rolava a questão lá da casa, o vendismo e tá. Este momento só veio aumentar. É que eu, estranhamente, todo o país me conheceu assim. O que se calhar não é o mais inteligente, né? Não era essa a ideia, não era esse o objetivo. Veja só, quando eu vou, por exemplo, à primeira entrevista no Jornal de Angola, pela primeira vez no Jornal de Angola, a matéria me apresenta como o futuro presidente. O próprio Jornal de Angola E foi difícil, né? O jornalista ligou, mas essa parte aqui, eu disse, já estão a fazer censura? Então, deixe, se é realmente abertura e nós podemos falar, é isso, tem que estar. Depois de um tempo, disse, passou, ok. A matéria sai e o pessoal ficou a atacar o ter ido ao jornal. Eu disse, mas aqui o mais importante é verem que um órgão oficial do país é dizer que está aqui o futuro presidente. Devemos nos focar naquilo que é a nossa vantagem, a nossa vitória, tipo, o nosso ponto. Ok, boa, ainda bem que vais aí, porque é, portanto, um órgão público. Isso. Eu estive na Rádio Nacional este fim de semana. Ok. Na sexta-feira, acho eu. E, portanto, vou para a rádio. Pessoal, fiquem atentos, vou estar lá. E, por norma, ultimamente os comentários, quando tu vais à Rádio Nacional, principalmente aos órgãos públicos, o pessoal não só diz não vás, como diz não ouço, já não ouço. Ok. E eu, apesar de perceber de onde é que isso vem, a fonte do desinteresse, a frustração de tu não estás a sentir que estás a ser bem informado, apesar de... Eu não posso esquecer que a rádio e a televisão são nossas. Sem dúvida. Nós não podemos estar Nós temos de assumir que elas estão reféns do governo. Da vontade política. Mas aquilo é nosso. Sim. Nós não podemos de maneira alguma pensar que a Rádio Nacional, a TPA, o Jornal de Angola, não nos dizem aquilo é muito de Angola. Sem dúvidas. Eu percebo que eu vou ao encontro do que tu estás a dizer agora, porque eu acho que é um perigo nós acharmos que porque a TPA está refém de ordens superiores, ou o Jornal de Angola, ou a Rádio Nacional, em determinados momentos, que aquilo tudo já é deles, não é? Isso é o que eles querem. E isso depois cresce ainda mais. Por causa de termos 200 ou 300 pessoas a governarem mal, e nós dissemos que Angola não vale nada. Exatamente. Mas você tem aqui povos, culturas, tens a fauna, tens a flora, os rios, as nossas tradições. A riqueza que nunca mais acaba. A riqueza, tudo isso não serve em nada só porque tens um punhado de pessoas que... 300, 400 pessoas que estão a desgovernar. Não, tu tens que saber separar uma coisa. É este grupo e está identificado. Exatamente. Nós os conhecemos. Eles próprios se identificam. E eles próprios se identificam. Então, é um pouco mais de maturidade que nos falta para aprendermos a diferenciar. Ok. Né? Porque depois deles, nós vamos fazer aquilo que não tem sido feito. E essas estruturas devem estar ali. Porque elas têm que servir todos. Elas não servem todos agora, mas é suposto elas estarem ali para servirem todos. E vão fazer isso. Ok.
Agora, volta um cochito. Tu recebeste uma casa? Receber seria bom. Ok. Para lhe dizer, eu estou agora com perto de 900 ou alguma coisinha, porque também, alguns anos antes, eu, voluntariamente, antes de largar, a minha única fonte de sustento, que era o Decidiste Ministério. largar? Sim, porque eu estava numa crise. Existencial? Não era propriamente essencial, ia dizer, talvez, pedagógico-coletiva, Ok. né? O programa de ensino, o que eu estava a ensinar, eu dizia Não, assim, dizia, bom, não te fazia sentido. eu estava a alienar os meus concidadãos para depois me darem trabalho de vir corrigir, então eu tenho que parar para pensar tudo isso e ver como é que eu posso contribuir melhor. Ok. Fizeste uma pausa pedagógica. Fiz uma pausa. Não te preocupes, porque a própria pedagogia também já fez uma pausa há muitos anos. Pois, então... Mas depois ficou difícil Voltar. de conseguir... Não, voltar até não. De conseguir fontes alternativas. Ok. Mas há depois isso aqui, em 2019, esse anúncio da recuperação de certos ativos, incluindo aquelas casas do Zango, e que devia haver um concurso especial que permitisse até 20% ou 26% daquelas casas serem acedidas por jovens. Ok. Pois, esta informação chega, assim como chegou a muitos outros jovens. Houve uma reunião na Casa da Juventude, onde se nos foram informar os critérios Para poderes para poder adquirir. aceder Yeah. e as modalidades de pagamento. Naquela altura, em 2019, a renda mais barata eram 11 mil por mês e a Ok. mais cara eram 17 mil. Não agora que está a 50 mil por mês para todo mundo. Ok. No início era assim. E as possibilidades? Caso não tivesses como pagar, uma terceira pessoa podia estar A como... pagar o fiador. Exatamente. Ok. Mesmo no nosso contrato, está assim, o fiador e o titular. Ok. Tem essas duas especificidades. Então está ali. Não é uma casa dada. Aliás, o Nelito, quando saíram da Jura, ele deu uma explicação muito interessante. Ele disse, se vocês tivessem dito isso em 2020, me teriam poupado de me sujarem pelo país, né? Explicou. Todo mundo sabe que aquelas casas não são dadas, estão a ser pagas. E os que têm dificuldade de pagar têm dívidas e receberam notificações de rescisão de contratos e essas coisas todas. Nunca houve uma casa dada. Ok. É porque, da forma como tu falas, de facto, até parece que o Estado dá coisas. É o que parece. Até porque... É o que se vendeu. Às vezes eu aqui falo por mim, às vezes nós somos mesmo burros, sabes? Porque como é que é Afinal, aqui possível? dá para falar algumas palavras pesadas? Não, aqui o único limite é a lei. Tudo o Ok. resto estás à vontade, porque não tem um partido, não tens chamado, portanto aqui. E é porque quando estava a falar de Angola, eu queria mesmo dizer que as pessoas dizem que Angola é uma merda. Então eu me contive para estar na televisão, uma merda. Não. Olha, se queres que te diga, hoje oficialmente, mas isso sou eu, não Yeah. tem nada a ver contigo. Hoje Yeah. oficialmente eu vou fazer um esforço ainda maior para não dizer asneiras, principalmente Ok. no próximo mês, porque é o mês da criança, e porque eu descobri que há crianças que também assistem esse programa, Ok. mas aí isso é por causa da burrice dos pais, porque isso é para maiores de 18, mas pronto. E então vou tentar fazer um esforço, mas estás à vontade, a questão não é essa. Só que, pegando na parte em que deram-te uma casa, de facto, um gajo se parar para pensar um bocado, o Estado não te dá absolutamente nada. Não te dá absolutamente nada. É não porque, dá. e eu falo disso porque mesmo a água e a luz, que é suposto serem bens essenciais, mesmo que tu tenhas em casa, tu pagas. Portanto, não é nada dado. E eu estou a dizer mesmo que porque muitas pessoas não têm água e luz. Então, o que eu te estava a dizer é que, de facto, essa explicação, portanto, se tu tiveste a possibilidade de comprar uma casa, como qualquer angolano, deduzo eu. A menos que tenhas feito uma. Porque também lá está, estamos a ser filmados agora, alguém lá já está a dizer: não, eu tenho aqui o acordo, o mambo dele lhe deram mesmo. Portanto, a menos que. A questão aqui é essa: deram-te a possibilidade de tu comprares uma casa como deram a qualquer pessoa. O critério é público, né? É público e veja. Existe uma crise política? Existe. Ou uma crise política e de políticos? Porque Não. tudo o que envolve políticos hoje em dia em Angola parece que não é de confiança. Ou eu estou errado, ou estou exagerado. Eu sou exagerado. Portanto, Olha, há uma crise multidimensional, né? Porque assim, é como uma casa, né? Quando o pai
é a fonte do problema. Eu acho que depois tudo o resto, até as criancinhas, tudo começa a descarrilar. Tudo é afetado. Tudo é afetado. Então, a direção... Nós falamos antes do programa começar que lá no início, a nossa grande preocupação tinha sido sermos conhecidos e considerados como os legítimos representantes do povo. Yeah. Não estávamos preocupados em que país vamos pensar. Agora que estamos aqui os três, qual é a Angola que nós queremos? Vamos pelo menos apresentar as linhas de país. Yeah. Não fizemos isso. Yeah. Então, primeiro recomeça ali. Tudo o resto são já consequências desse grave descaso, se posso chamar de descaso. Então, as outras crises que nós vamos identificando são só consequências Daquela. do ponto de partida. É por isso que tu queres, se algum dia Refundar. fores, é por isso que tu queres refundar Angola e queres voltar a 1400 e o troca o passo? Não, não é voltar a 1491. Na verdade, é pegar a partir dali, porque é aí que há a nossa verdadeira derrota. Não há povo sem história. Então, nós queremos corrigir um problema. Nós estamos a buscar a história a partir história, dali. sim. Como é que começou? Porque antes desta data, nós estávamos organizados De uma alguma forma, exatamente. Estás a ver? Tínhamos os poderes estabelecidos e conseguíamos interagir entre nós, Yeah. mas houve uma intervenção externa e a partir dali começa o nosso descarrilo. Até mesmo o que nós viemos fazer em 75 já é fruto desses rebuliços. Exatamente. A queda foi lá. Então, se você quer corrigir isso que temos agora, olha para onde é que começou. Isso vai te dar um ângulo de visão maior. Peço desculpa. Vai dar um ângulo de visão maior. E como é refundação, então não podes olhar só para 75. Tem que ir um pouco mais Um para bocado lá. mais atrás. Tem que ir um pouco mais para lá. Ok. Eu... Tu és africanista, panafricanista. São coisas que eu faço. Eu sou muito. Ok, portanto, isso, tu também pregas o panafricanismo. Exatamente. Que Eu acho que é a ideologia das poucas que nos leva realmente em conta, ou que pelo menos está sempre a apelar à necessidade de olharmos ali onde nós não olhamos assim de forma normal. Ok. A escola não nos deixa olhar, a igreja não nos deixa olhar e tudo o resto não nos deixa olhar. Então o panafricanismo ele vai apitando, olhem pelo menos para ali.